Oi, gente! Hoje nós vamos falar como nós podemos nos liderar. Nós temos que entender que o nosso Pai, mesmo de antes de nós existirmos, o nosso Pai, ele sempre tem planos para nós. Mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor, ele já tinha planos. Nós somos criados para o Messias e através do Messias. Então, tudo vem dele e através dele. Isto é uma menção de princípios. O nosso Pai, ele já desenhou isso, os nossos dias, a nossa história, e nós temos que ser gratos por isso. Tudo que eu falo não é só para igreja, mas sim para onde você trabalha, onde você vive, com as pessoas que você convive. Isso é o que o Pai deu para você. Este é o seu legado, esse é o seu cuidado. Aonde você está trabalhando, você tem que fazer a diferença. Você tem que servir para fazer o seu melhor. Em Mateus 5,14 fala o seguinte: Vós sois as luzes do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sim sobre um castiçal, e se dá a luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que sejam a vossa bondade em obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Então, aqui o que nós vemos? Que nós somos a luz do mundo. Por quê? Nós somos a extensão do ministério do Messias, que estava em Isaías 9, do 1 ao 2, em Isaías 42, 6 e em Isaías 49, 6, que também fala sobre a luz do mundo, que é o Messias. E a nossa missão é levar a salvação, o evangelho do reino para toda a terra. O ministério do Pai, que ele está presente, que é o que ele fala. Ele só falava do reino, da luz. Nós, como os discípulos, nós não devemos ocultar a justiça e a mensagem do evangelho. A luz, ela serve para alcançar todos os povos. Ele quer dizer que não tem como a luz não brilhar. Nós temos que ser a grande comissão que está escrita em Mateus 28, do 18 ao 20. E nós devemos glorificar tudo que nós fazemos de bom, é porque o nosso Pai, ele está conosco, através do Espírito Santo, ele que nos ajuda a ser bons. E nós devemos procurar a justiça exigida no Sermão do Monte, que é um dom divino que o nosso Pai nos capacita e nos dá, e ele nos oferece. Nós temos que entender que nós temos uma identidade sobrenatural. Nós temos o DNA do nosso Pai. Então, nós caminhamos do natural para o sobrenatural, porque isso caminha junto, é paralelo. Isso tem que estar na nossa mente. A nossa identidade não é natural. Nós cremos num Deus do sobrenatural. Nosso Pai, ele não se explica por ciência, por física, por biologia. Não tem como explicar. Ele é um Pai que age com perfeição. Ele excede o que é natural. Nós servindo a um Pai que é sobrenatural, nós temos um Espírito que nos conecta a Ele. Você crê no seu Espírito pela fé, que você recebeu esse
da vida, que foi dado pelo nosso Pai. Nós temos uma inclinação por pensarmos que nós somos pessoas humanas que não têm talento para ter capacidade para fluir no sobrenatural. Mas é mais fácil pensar desse jeito, mas a nossa palavra, ela nos ensina, ela deixa bem claro que não. Em Gênesis 1:28 fala o seguinte: e o Pai os abençoou e disse-lhes: sede frutíferos, multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-vos, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todas as coisas viventes que movem sobre a terra. A criação do homem, ela está aqui em Gênesis 1. Nós vimos aqui a mais longa 5 bênçãos que o Pai nos deu e que se encontram nesse relato da criação do Pai. O Pai, ele nos deu 5 ordens diferentes. As 3 primeiras, elas são divididas. Essas 3 primeiras ordens está relacionado e abençoando a família, o casamento. Ele quer esse relacionamento da família. E as outras 2 ordens é para subjugar a terra, dominar os animais, expressando essa bênção do nosso Pai sobre o uso dos recursos naturais, renováveis e não renováveis do nosso planeta. Então isso evidencia que o nosso recurso tem que ser sábio e permite que as pessoas cumpram essa ordem do nosso Pai de encher a terra. Isso também foi uma ordem dada depois do dilúvio. Ou seja, liderar faz parte da ordem que o nosso Pai ele nos dá. O sobrenatural de Adão, as capacidades, as habilidades para liderar foi corrompida pelo pecado. Por isso que para nós desenvolvermos essa liderança, nós precisamos reaprender a lidar com o sobrenatural, de acordo com a palavra do nosso Pai, de acordo com os princípios dele. Então, não ao nosso próprio entendimento. Para nós aprendermos a lidar com o sobrenatural, nós precisamos desaprender um pouco da liderança natural. O processo fundamental é a nossa reflexão, a nossa meditação diária, porque isso costuma ser natural. Nós precisamos de um momento de pressão. Nós precisamos aprender a processos de reeducação e aprender a encontrar razão e motivo na palavra do nosso Pai. Este processo de aprendizado, de laptação das nossas habilidades, sempre ele irá nos colocar em alguma tensão. Nós temos um instinto de sobrevivência, por isso às vezes nós procuramos o caminho menor, sem risco, sem pressão. Mas essa zona de conforto não é um ambiente que o nosso Pai quer para nós. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e pedir orientação para Ele em tudo que nós formos fazer. Nós temos que entender que o caminho que o Pai traçou para nós vai exigir coisas naturais e nós vamos precisar do sobrenatural, do milagre no caminho. Às vezes serão romperes gigantescos. Às vezes você só vai precisar de um refrigério, de um descanso. E outras vezes você vai precisar de uma disposição sobrenatural para vencer aquele dia.
Eu quero que você pense qual área da sua vida você está com dificuldade de lidar, de ter domínio próprio naquela área, de ter liderança naquela área. E o que você irá fazer para mudar isto? Eu quero que você pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal e até!